Bom dia a todos. Eu sou Janaína Stott, gerente-geral de Relações com Investidores do Banco do Brasil. Sejam bem-vindos à nossa live para a discussão dos resultados do primeiro trimestre de 2023. O nosso evento será em português, com tradução simultânea para o inglês. Para escolher o idioma, clique no botão no canto direito da página inicial e selecione o áudio desejado. Para começar, a nossa presidente, Tarciana Medeiros, e Giovanni Tobias, o nosso CFO, farão uma apresentação do desempenho. E, na sequência, teremos a sessão de perguntas e respostas. Lembramos aos analistas que apenas será possível fazer perguntas por meio do link do webcast. Também está conosco o vice-presidente de Controles Internos e Gestão de Riscos, Felipe Prince. Passo a palavra para a nossa presidente Tarciana para começarmos. Bom dia a todos. Quero agradecer a presença dos analistas e acionistas na nossa live de resultados, para podermos conversar um pouco sobre a atuação da nossa gestão nesse primeiro trimestre de 2023. O lucro de 8,5 bilhões, obtido no primeiro trimestre deste ano, representa crescimento de 28,9% sobre o mesmo período do ano passado. Esse desempenho demonstra nosso compromisso com a geração de negócios sustentáveis e com a eficiência na condução da nossa empresa. O resultado que apresentamos apoiou-se no crescimento do crédito com qualidade e na aceleração da nossa transformação digital. Com essas duas linhas de atuação, queremos evoluir cada vez mais na entrega de um Banco do Brasil para cada cliente, sempre amparados na execução disciplinada do nosso planejamento estratégico. Nossa carteira de crédito cresceu de forma qualificada e ultrapassou a marca de 1 trilhão para pessoas físicas, empresas, para a agricultura familiar, para o agronegócio e também para governos. Apresentamos desempenho significativo em todos os segmentos e continuaremos crescendo como indica o nosso guidance. A transformação digital e a inteligência analítica permitem que sejamos mais assertivos na oferta de crédito. No Banco do Brasil, a qualidade do crédito e a transformação digital possuem direcionadores para que ambas estejam ainda mais próximas e alinhadas para promover novos negócios e para permitir um relacionamento de longo prazo com os nossos clientes. O uso das ferramentas digitais permeia nossa organização de forma crescente. Consideramos que para sermos cada vez mais digitais, temos que ir além do que já fazemos com bastante êxito, que é estar onde o nosso cliente estiver. Isso é fundamental para a competitividade do BB e para a satisfação dos nossos clientes. Mas queremos muito mais e não iremos parar por aí. Temos estimulado que o digital seja a matriz do aprimoramento da nossa cultura organizacional e das decisões estratégicas que tomamos. Isso significa ter um banco em que o uso de dados e a utilização de inteligência analítica sejam capazes de personalizar o relacionamento com os clientes. Meu mantra é ter um BB para cada cliente. Atuamos com a hiperpersonalização na entrega de soluções que maximizam o sucesso dos nossos clientes. Conhecer a clientela é um ensinamento que eu trago comigo desde os meus tempos de feira. E aqui no BB, temos a capacidade de conhecer cada um dos nossos milhões de clientes. Para realizar uma atuação relevante e próxima, com excelência mesmo, no relacionamento. Prezo muito por isso. Os funcionários do Banco do Brasil carregam em seu DNA a concessão de crédito como estímulo ao desenvolvimento do país e à melhoria de vida das pessoas. Em cada região desse país, os brasileiros sabem que pode contar com um funcionário do banco para oferecer a melhor solução financeira. Esse grande time de 85 mil pessoas trabalha em uma cultura organizacional em que ganham espaço valores do mundo digital, como agilidade, prontidão e assertividade. Some-se a isso o uso da inteligência analítica, que é parte do nosso sucesso, para expandir com qualidade a nossa carteira de crédito em 16,8% em 12 meses. Mantivemos nosso nível de inadimplência em patamar adequado às nossas expectativas e abaixo do apurado pela média do Sistema Financeiro Nacional. Eu acredito demais que um grande ativo de qualquer negócio é a utilização eficiente dos dados, e não poderia ser diferente no sistema financeiro.
Para o Banco do Brasil, isso é uma realidade. Essa transformação que se opera todos os dias em nossa empresa torna o Banco do Brasil cada vez mais inovador. Para nós, o físico e o digital são complementares e convivem em benefício do cliente. Não abriremos mão do contato humano, próximo e personalizado. Quero deixar como legado a transformação dessa imensidão de dados que temos em uma capacidade exponencial de oferecer soluções personalizadas aos clientes, onde e quando ele precisar. O BB ocupa uma posição de destaque em todas as condições de progredir ainda mais. Somos um banco com uma forte ligação com a economia brasileira. Temos um parque tecnológico que processa, em média, 16 bilhões de transações financeiras por dia, o que permite obter dados dos mais diversos segmentos da nossa sociedade, consolidando nossa posição de liderança no processamento de dados do sistema financeiro. Isso faz com que tenhamos informações únicas sobre o comportamento dos brasileiros. Uma curiosidade comparativa é que nos mesmos 9,58 segundos em que o Usain Bolt cravou o recorde mundial dos 100 metros rasos, o Banco do Brasil processa 4.000 Pix, estabelecendo um recorde do sistema financeiro. Somos ágeis, modernos e digitais. Apenas no primeiro trimestre desse ano, totalizamos 705 bilhões em volumes de transações Pix, 52% a mais se comparado ao mesmo período de 2022. Milhões de brasileiros transacionam conosco via Pix, e a cada uma dessas operações traz dados adicionais aos nossos modelos analíticos. Todo esse conjunto de operações e essa quantidade de movimentações financeiras fazem com que nossa captação alcance 500 milhões de dados de clientes. Com isso, somos capazes de oferecer mais de 110 milhões de ofertas personalizadas em produtos e serviços. Essa magnitude de informações permite que possamos analisar em quais locais do país o consumo está mais acentuado e onde a economia brasileira apresenta maior dinamismo. Somos capazes de identificar comportamentos com maior propensão de maior propensão a consumo dos nossos produtos e de analisar a capacidade de pagamento das pessoas com maior precisão. Em resumo, quem mais ganha com tudo isso é o nosso cliente, que passa a ter produtos e serviços financeiros mais adequados ao seu perfil de consumo, gerando negócios mais sustentáveis. Aliás, trarei aqui mais números que comprovam nosso compromisso com a sustentabilidade financeira de nossos clientes. Viabilizamos novos negócios por meio de soluções de inteligência artificial, como Minha Finanças, solução disponível em nosso app que traz orientação financeira. Desde o seu lançamento, o Minhas Finanças já acumulou mais de 4 milhões de usuários únicos e 1.400.000 planejamentos financeiros com uso de IA, cadastrados para promover uma vida financeira mais próspera aos nossos clientes. O que tratamos ainda há pouco mostra como os funcionários utilizam toda essa captação de dados e inteligência analítica para que esses ativos estejam a serviço do desenvolvimento do país e da melhoria de vida das pessoas. Essa é a arte que realizamos todos os dias no Banco do Brasil. É o que nos torna único no sistema financeiro. É conciliar a nossa atuação comercial com a nossa função pública. Sabemos muito bem ser um banco com um jeito próprio de atuar. Damos retorno adequado aos nossos acionistas e buscamos atender às expectativas da sociedade na construção de um país que precisa criar condições para que as pessoas tenham uma melhor qualidade de vida. Esse compromisso fica bem latente quando vemos que mantivemos a liderança no crédito consignado nesse primeiro trimestre de 2023, ampliando o número de pessoas atendidas por essa linha. Foi um crescimento de 40%, totalizando 700 mil clientes assistidos. Nesse primeiro trimestre, desembolsamos 3,1 bilhões de reais no crédito consignado para beneficiários do INSS, o que significa um crescimento de 79% na comparação com o mesmo período do ano passado. Já no Pronaf, desembolsamos 4,3 bilhões de reais aos pequenos produtores rurais, um crescimento de 38% frente ao primeiro trimestre de 2022.
foram mais de 68 mil operações, representando uma elevação de 23%. Atualmente, 68% das operações rurais do Banco do Brasil referem-se à agricultura familiar. Quero destacar que estamos juntos do pequeno produtor rural e de todos os segmentos do agronegócio, para dentro e para fora da porteira. O agronegócio é e sempre será estratégico para o Banco do Brasil. Por isso, reafirmamos o nosso compromisso de estar ao lado do produtor rural brasileiro, de todos os portes e de todas as regiões do país. Somos os líderes desse segmento da economia e queremos ter posição ainda de maior destaque. Os números demonstram a prioridade que damos para a nossa parceria com o agronegócio. No atual Plano Safra, já desembolsamos mais de 148 bilhões de reais, um crescimento de 30% sobre a safra anterior. No apoio a micro e pequenas e médias empresas, crescemos 24,2% em um ano, totalizando 114 bilhões de saldo de carteira, apoiando mais de 135 mil empresas desse segmento. Somente no Pronamp, nós desembolsamos 2,4 bilhões no primeiro trimestre desse ano. Esse segmento da economia é fundamental para a manutenção e criação de emprego, mas não é somente por isso que estamos juntos no segmento. Apoiamos também porque linhas de antecipação de recebíveis e de capital de giro são rentáveis para nós. E temos a exata medida e compromisso com os nossos acionistas para emprestar com disciplina e rigor em nossas análises de risco e de crédito. Estamos do lado do pequeno produtor, das pessoas físicas, das micro e pequenas empresas. Faz todo sentido para nós, também quando nós pensamos na cadeia produtiva que apoiamos. Nosso modelo de atuação prevê sempre pensar nos negócios dos nossos clientes de forma mais ampla. Expandimos o apoio e o financiamento aos grandes projetos de infraestrutura e às suas cadeias de valor, notadamente junto àqueles que possuem atributos ESG. Reafirmamos nossa condição como o banco de relacionamento também das grandes corporações. Nesse sentido, trabalhamos em todas as etapas das cadeias dos diversos setores da economia. Por exemplo, financiamos o pequeno produtor rural que produz leite, e esse insumo irá para a indústria de laticínios para que ofereçamos crédito e soluções em mercado de capitais. Entendemos a relação comercial entre os vários intervenientes de uma cadeia como possibilidade de novos negócios e de promoção da atividade produtiva. Conseguimos financiar setores da economia tão diferentes e abrangentes porque temos uma forte estrutura de capital sustentada pelo retorno e qualidade adequados aos recursos que emprestamos. Um atributo fundamental junta-se a toda essa nossa atuação em favor do país. Cabe destacar que a atuação do BB gerou 21 bilhões de reais de retorno para a sociedade nesse primeiro trimestre, na forma de dividendos, pagamentos de impostos de fornecedores, pagamentos de salários, entre outros. Além do retorno direto do BB, está cada vez mais presente nos temas relacionados à agenda ESG. Nossa carteira de negócios sustentáveis alcançou 328 bilhões de reais no primeiro trimestre, valor 13% superior ao apurado no mesmo período do ano passado. Também temos incentivado o empreendedorismo feminino. O Banco do Brasil aumentou 36% o volume de desembolso para empresas lideradas por mulheres nesse último trimestre. Internamente no BB, a causa da diversidade, equidade e inclusão ganha cada vez mais espaço, com medidas concretas. Pela primeira vez na história, temos 4 mulheres no nosso Conselho de Administração, numa relação de total equidade. O Conselho Diretor também tem 4 mulheres em sua composição, sendo quase a metade. Desses, 2 são membros autodeclarados do grupo LGBTQIAP+. Além disso, o BB criou o Comitê Estratégico de Diversidade, Equidade e Inclusão. E aqui eu destaco a importância dessa medida para sua posição estratégica na governança da empresa. Esse comitê terá o mesmo nível deliberativo e hierárquico dos demais comitês que são imprescindíveis para a atuação do banco, como os comitês de crédito, de risco e de capital. Também ressalto que foi ampliada para 825 o número de vagas para pessoas com deficiência no último concurso. E nessa parte final do discurso, eu destaco
que o lucro do Banco do Brasil será proporcional ao nosso potencial de gerar negócios, como indica o nosso guidance de crescimento para 2023. Queremos continuar apresentando níveis de rentabilidade sustentáveis, remunerando de forma adequada a confiança dos nossos acionistas. Como um banco forte, iremos gerar valor também para toda a sociedade, concedendo crédito com qualidade aos diversos setores da economia brasileira e oferecendo atendimento de excelência aos nossos clientes. Reafirmamos a disposição do Banco do Brasil em confiar na economia do país e em acreditar na capacidade dos brasileiros. O BB seguirá apoiando o desenvolvimento econômico e social da nossa sociedade, com soluções financeiras que se materializem em uma realidade mais promissora para o nosso país. Muito obrigada a todos. Passo agora a palavra para o nosso CFO, Giovanni. Obrigado, Tássia. Bom dia a todos. Espero que estejam me escutando bem. Estou muito feliz de estar retornando a essa casa em que trabalhei por 12 anos, estive distante, e agradeço a Tássia pelo convite. Eu vou tentar ser breve aqui na apresentação dos números para que a gente possa focar no Q&A e nas respostas das perguntas dos senhores e senhoras. Os nossos números, eles mostram um desempenho operacional bastante robusto. Sem dúvida alguma, o nosso lucro, na comparação com o primeiro trimestre de 2022, aqui a gente consegue mitigar os efeitos de sazonalidade, nós podemos ver que o crescimento da margem financeira bruta e das receitas com prestação de serviços, mais do que compensaram a elevação das despesas administrativas e também da PCLD ampliada. Com isso, apresentamos um lucro de 8,6 bilhões de reais e um retorno sobre o patrimônio líquido de 21%. A carteira de crédito ampliada, ela evoluiu 16,8%, passando para a próxima lâmina, na comparação com março de 2022, uma performance positiva em todos os segmentos. A carteira de pessoa física, ela cresceu 11,7%, é um destaque aqui no crescimento do volume de operações para esse público, e chama atenção aqui para o consignado, que alcançou 118,6 bilhões de reais, correspondendo a 40% da carteira de pessoa física. O Banco do Brasil, ele tem liderança nesse mercado com 20% de participação. A carteira de agronegócios, sem dúvida alguma, foi o destaque nesse trimestre, foram 322,5 bilhões de reais, uma evolução trimestral de 4,1% e anual de 26,7%, refletindo aí o nosso protagonismo do Banco do Brasil junto aos clientes de toda essa cadeia e que também nos permitiu recuperar o nosso market share. Os recursos destinados à agricultura sustentável, eles representaram quase que metade dessa carteira. A carteira de micro, pequenas e médias empresas, ela alcançou 114,8 bilhões de reais, um crescimento de 24,2% em 12 meses, e aqui eu destaco as operações com o Pronamp, conforme mencionou a Tarsi. O crédito para as grandes empresas alcançou 195 bilhões de reais, um crescimento anual de 11,2%, com um destaque para títulos, valores imobiliários privados e também garantias, que elevou em 14% em 12 meses. Passando para o próximo slide, trazemos aqui um pouquinho da visão da nossa PCLD no conceito ampliado. Ela apresentou uma redução de 10,4% na comparação trimestral, mas há um caso específico no último trimestre que explica aí essa alteração. Mas comparado com o mesmo período do ano anterior, apresenta um forte crescimento, fruto da ampliação da nossa carteira, mas chamando claramente aqui a atenção de que houve sim uma ampliação do volume de provisão, respeitando a qualidade da nossa carteira. Eu gostaria também de falar um pouquinho sobre as constituições de provisão. Nesse trimestre, as variações da PCLD, né, ligadas ao risco de crédito e também das perdas por imparidades, elas foram afetadas por um caso específico, e é importante reforçar que não houve impacto positivo ou negativo no resultado, fruto dessa negociação que aconteceu e que provocou, então, o reperfilamento dessa dívida, saindo de crédito para título privado. Então, em virtude desse rearranjo, houve essa mudança.
E é uma operação que já estava totalmente provisionada e em recuperação judicial homologada lá em 2019. Ok, continuando, vamos passar aqui olhando um pouquinho na recuperação. Chamo a atenção para o volume recuperado, 1,9 bilhão de reais. Quando comparamos com a visão trimestral e anual, fica claro que precisamos apertar um pouco mais e avançar ao longo do ano na recuperação para nos ajudar a manter o risco da nossa carteira. Passando para o próximo slide, por favor. Nós gostaríamos de mostrar aqui nesse slide a qualidade da nossa carteira. A gente percebe que o índice de inadimplência do Banco do Brasil vem aumentando, terminando março de 2023 em 2,62, quando comparado com o trimestre anterior é quase que estável, mas um crescimento em relação a março de 2022, fruto aí do cenário que a gente está vivendo, com uma piora do risco no geral, mas eu gostaria de destacar aqui que a qualidade dessa carteira está bem melhor do que o sistema financeiro nacional, que tem apresentado uma INAD de 3,3%. E eu chamo a atenção para esse risco do nosso crédito, ele é menor do que o sistema, principalmente pelo mix da nossa carteira. Nós continuamos a crescer a carteira de pessoas físicas, de agronegócio, pessoas jurídicas, agronegócio praticamente do lado direito superior do slide tem se mantido estável, todavia nós conseguimos ver um aumento da inadimplência na pessoa jurídica, fruto de todo o cenário e também do fechamento do mercado de capitais para que as empresas possam estar se refinanciando com títulos privados, e no segmento de pessoa física nós acreditamos que já atingimos o ápice da piora do risco nessa carteira. Vale destacar também a nossa cobertura, continuamos apresentando um índice de cobertura superior ao do sistema, encerramos março de 2023 com um índice de cobertura de 202,7%. E, por fim, olhando o New NPL, nós acreditamos que, de fato, há um pequeno impacto ali, fruto desse caso específico que nós comentamos no início, mas se nós fôssemos olhar efetivamente a cobertura do New NPL com as provisões, ela estaria aí na casa dos 87%. Fizemos 7,84 bilhões de reais como New NPL no primeiro trimestre de 2023. Passando agora para o próximo slide, nós vamos falar um pouquinho sobre a margem financeira bruta. A margem financeira bruta, ela terminou em 21,2 bilhões de reais, um crescimento aí de 38% em relação ao primeiro trimestre de 2022. Em relação ao quarto trimestre, praticamente ficamos estáveis. Eu chamo a atenção para esse crescimento em relação ao primeiro trimestre, fruto principalmente aí de uma estratégia de captação em que privilegiou o crescimento de depósitos a prazo para nos ajudar a financiar o crescimento da nossa carteira de crédito. As receitas com operações de crédito, sem dúvida alguma, são um destaque, 32,3 bilhões de reais, um crescimento de 35% nos últimos 12 meses e de 4,6% no último trimestre, e aí vindo principalmente de agronegócio e também de crédito para pessoas físicas e micro, pequenas e médias empresas. O crescimento das nossas despesas de captação, de 52% é fruto do cenário, com agravamento, com aumento da taxa de juros, o custo do dinheiro na economia. Nosso resultado de tesouraria chama a atenção, sem dúvida alguma é um destaque, que reflete muito essa nossa mudança no mix das nossas captações, privilegiando determinados tipos de linhas de captação para financiar a expansão da nossa carteira de crédito, e as despesas da captação também refletem o cenário de taxa de juros no país. Passando para o próximo slide, falando um pouquinho sobre os demais componentes da nossa formação de resultado, mantivemos aí a proximidade com nossos clientes, crescendo em 8% as nossas receitas de prestação de serviços, 8,1 bilhões de reais, quando comparado com o mesmo período do ano passado, tirando aí o efeito sazonal. Na visão com o quarto trimestre tem uma queda pequena, mas é muito fruto da sazonalidade.
E eu destaco aqui as despesas administrativas. Conseguimos manter um controle efetivo das nossas despesas administrativas, as despesas de pessoal seguindo aí o reajuste salarial dado à categoria no ano passado, mas as outras despesas administrativas bastante controladas, até menores do que o último trimestre e ligeiramente superior ao mesmo período do ano passado. E tudo isso aí propiciou que o Banco do Brasil atingisse o melhor índice de eficiência da sua série histórica de 29%. Na próxima lâmina, nós falamos aqui um pouquinho da nossa base de capital, essa geração robusta de resultado, permitiu com que mantivéssemos nosso índice de capital principal estável quando comparado com dezembro de 2022, apesar do crescimento da nossa carteira de crédito, e o crescimento do crédito, sem dúvida alguma, consumiu uma parte desse capital pelo RWA, mas nós acreditamos que um índice de Basileia de 16,19% nos dá conforto de continuar apoiando na execução incansável dessa nossa estratégia de estar próximo dos nossos clientes, gerar resultados sustentáveis e continuar a ajudar os brasileiros a realizarem seus sonhos, financiando todos os setores da nossa nação. Bem, eu gostaria então de finalizar aqui a nossa apresentação, falando um pouquinho do nosso guidance. No nosso guidance, vocês veem claramente, claro que ainda estamos no início, mas continuamos no compromisso, na execução dessa nossa estratégia de entregar o guidance previsto para 2023, o crescimento do crédito de pessoas físicas. Nós temos aí um crescimento orgânico e também um pouco de aquisição de carteira, que nos permitiu ficarmos no topo da range. Empresas, nós crescemos acima da range, mas a tendência é ficarmos entre 7% a 11% de crescimento para 2023. O foco aqui numa expansão bem maior na micro, pequenas e médias empresas. E o agronegócio, sem dúvida alguma, foi um destaque de crescimento acima da range. É um setor que tem aumentado bastante a competitividade. O Banco do Brasil está tomando todas as iniciativas para retomar a sua liderança, aliás, já somos líderes, mas retomar o nosso market share, e daí esse crescimento acima do nosso guidance, mas ao longo do ano acreditamos que vamos ficar ali dentro dessa range. A margem financeira bruta ainda é muito cedo para estarmos olhando e comparando, mas a tendência, sem dúvida alguma, em função de sazonalidade e dessa mudança na estratégia de mix de captação que fizemos ao longo de 2022, quando comparado com o primeiro trimestre de 2022, ainda não tínhamos essa nova estratégia, então deu aí um resultado bem acima da range, mas ao longo do ano ficaremos entre 17% a 21%. PCLD ampliada, nós estamos aí, sem dúvida alguma, batendo aí no topo do risco de crédito, temos aí um desafio nosso de aumentarmos a recuperação e também fazermos um controle aí diuturnamente desse risco dessa carteira. Crescemos muito nas linhas menos arriscadas, e isso inclusive explica bastante aí o nosso new PNL menor, o nível, a necessidade de provisionar menos do que o new NPL. A receita de prestação de serviços continuamos em linha com o guidance, despesas administrativas também, e o lucro líquido, fazendo aí uma anualização, estamos ali próximo do meio da range, então confirmamos o guidance para 2023 com base no que observamos no primeiro trimestre. Gostaria então agora de agradecer a atenção de vocês e abrir para perguntas e respostas. Muito obrigado. Bom, obrigada Tarciana, obrigada Giovanni. Vamos começar agora com a sessão de perguntas e respostas. As perguntas podem ser realizadas em português ou em inglês e responderemos em português. Solicitamos aos participantes que façam apenas uma pergunta para que a gente possa ter a interação com todos. A nossa primeira pergunta vem do Bernardo Gutmann, da XP. Por favor, Bernardo. Bom dia, pessoal. Parabéns pelos resultados e obrigado pelo espaço aqui para perguntar. Na verdade, eu tenho duas perguntas. A primeira sobre o guidance. Vocês estão batendo com folga, inclusive o topo da faixa, né, nas principais métricas. O Giovanni passou super bem por esse ponto. Nesse sentido,
Faz sentido a gente esperar aqui uma revisão para cima no próximo trimestre, em especial porque, historicamente, os números do segundo TRI e do quarto TRI costumam ser mais fortes. Ou essa manutenção aqui pode ser um indicativo de uma eventual desaceleração à frente. E a segunda pergunta, se possível para a presidente Tarciana, que completou recentemente 100 dias no cargo, atualmente o banco está numa posição privilegiada, né, em diferentes métricas, como qualidade da carteira, controle da inadimplência, um nível de capital desalavancado, super confortável, e isso acaba se traduzindo aqui no ROI muito alto, com resultados recordes. No entanto, historicamente sempre houve uma preocupação dos investidores em relação à interferência política no banco. Nesse sentido, eu gostaria que a presidente falasse, se possível, sobre a governança e como a instituição está avançando nessa agenda, né, equilibrando as demandas do novo governo e a execução em controle de risco diferenciados que essa gestão tem alcançado nos últimos períodos. É isso do meu lado. Obrigado, pessoal. Pela pergunta, eu vou começar te respondendo pela segunda pergunta. Em relação à governança do Banco do Brasil, nós temos uma estrutura de governança forte, com decisões que são tomadas de forma colegiada, né, e não há nenhuma pressão, nenhum direcionamento para que o banco atue com linhas de negócios que não tragam um resultado adequado, a justa contrapartida do negócio. Ainda há pouco, na coletiva de imprensa, até falei sobre esse tema. Nós não vemos espaço para atuar com política de crédito sem amparo técnico, com políticas de crédito que vão de encontro à política de crédito do Banco do Brasil. Então, nós estamos muito seguros da autonomia em gerir o Banco do Brasil, e com certeza vamos levar adiante, sempre desenvolvendo negócios e concedendo crédito, levando em consideração a nossa estrutura de governança na tomada de decisão, e desenvolvendo produtos que tragam para nós o retorno adequado e aí a justa contrapartida, com base no amparo das nossas análises técnicas. E se eu puder, então, migrar para a próxima pergunta sobre a questão do guidance. Bernardo, obrigado pela pergunta. Nós gostamos de ser conservador. É importante dizer que, sem dúvida alguma, nós somos aí incansáveis na execução disciplinada dessa nossa estratégia, mas também temos o conhecimento e sabemos de como o ambiente ainda exige cautela e prudência. Somos um banco, temos uma responsabilidade na alocação do capital, nós confiados pelos nossos acionistas, temos modelos bastante robustos de avaliação da nossa carteira, sabemos que, principalmente no setor de grandes e médias empresas, o mercado de TVM praticamente fechado, e elas estavam utilizando bastante esse mecanismo de financiamento usando títulos privados, então a gente tem que ficar atento. Sem dúvida alguma, o agronegócio é um mercado que a gente espera poder estar atuando para a próxima safra do tamanho que o Banco do Brasil e merece ser no financiamento desse negócio, mas, como eu disse, na questão, por exemplo, da recuperação, precisamos ampliar ainda mais os nossos esforços na rede para aumentar a nossa a recuperação de crédito. Então, assim, a gente não pode descuidar um segundo dessa PCLD. Claro que quando a gente olha o mix da nossa carteira, a gente ainda tem uma concentração muito grande de consignado, que é um crédito pessoa física praticamente aí, como é que se fala? Com garantia de bem menor risco. Se você olha lá na avaliação do desempenho, a gente inclusive traz esse dado. Nós crescemos a participação de crédito duplo A de 14,8% para 19,2% na carteira de pessoa física, de 16,6% risco A para 23,2%, ou seja, exigindo menor provisão, fruto desse mix que nós temos, mas a gente não pode
descuidar. Daí o fato da gente ainda não estar, eventualmente, fazendo ajuste. Não teremos problema algum se tivermos que ajustar, seja para cima ou seja para baixo, mas ainda é muito cedo para a gente estar falando em alterar um guidance que a gente acabou de comunicar para o mercado e colocando aqui. Isso reflete a nossa estratégia e é isso que a gente vai perseguir, ok? Excelente. Obrigado pelas respostas, Tarciana e Giovanni. Bom dia. Obrigado, Bernardo. Obrigada, Bernardo. Bom, a nossa próxima pergunta vem do Rafael Frade, do Citi. Por favor, Rafael, pode abrir o microfone e a câmera, se quiser. Ótimo. Obrigado, gente. Bom dia. Primeira vez, bem, do lado do resultado, a gente teve aí um desempenho muito forte do lado das linhas de receita, mas como talvez o Giovanni já comentou um pouco, eu queria focar um pouco do lado da PLS, da despesa de provisão. Eu acho que você tocou algumas vezes aí sobre a questão da recuperação, enfim, então eu entendo que tem aí um espaço para uma melhoria nos esforços de recuperação de crédito, mas entender um pouco da qualidade da carteira mesmo, né? Eu acho que todas as linhas apresentaram uma pequena piora no NPL Formation, acho que em linha, e talvez um pouco a expectativa de piora de crédito em geral, só que se a gente mantiver, mesmo que pequenas pioras nessa NPL Formation, fica difícil de ver não estourando o guidance de despesa. Então, entender um pouco aí, talvez, o que nas diferentes linhas, o que talvez veio um pouco pior, e principalmente o Giovanni fez esse comentário sobre a mudança no mix da carteira, me surpreendeu bastante, quer dizer, teve realmente um aumento muito grande de duplo A e A, e me surpreendeu que foi tão rápido, né, de um trimestre para outro, ao passo que a gente está vendo, de novo, uma piora quando a gente vê no NPL Formation. Então, só entender, conseguir um pouco reconciliar como é que teve essa melhora do perfil de crédito, ao passo que talvez a carteira está mostrando uma pequena piora na inadimplência. Bom, Rafael, Felipe Prince aqui, obrigado pela pergunta, tá? Primeiro, não houve uma piora generalizada nas linhas, tá? Ou uma pequena piora. Eu acho que, como a gente já vinha falando e verbalizando aí para vocês, desde o meio do ano passado, né, nós tínhamos aplicado uma correção de rota nos modelos de concessão para a pessoa física, né? Isso se mostrou bastante assertivo. E por que a gente fala de assertividade? Porque nós conseguimos controlar a concessão para clientes / linhas mais arriscadas e com a disciplina da execução que a presidente Tarciana sempre menciona, nós conseguimos ampliar a nossa concessão de crédito para clientes de melhor perfil de risco. Com isso, vocês podem observar que, como a gente já vinha falando também, chegamos no pico da inadimplência da pessoa física em dezembro, tá? Já entregamos, inclusive, uma redução nos indicadores de inadimplência da pessoa física agora no primeiro TRI, e é exatamente essa dinâmica de, vamos dizer assim, transformação dessa carteira pessoa física que reflete principalmente nos indicadores que você mencionou. Então, primeiro, é preciso, tá? Limar o efeito do caso específico, onde a gente migra de PDD para impairment ali na cobertura da nova inadimplência, né? Então, se você acrescenta novamente esses valores que foram migrados, a nossa cobertura ela está equivalente ao que a gente vinha apresentando nos trimestres anteriores. Então, ali onde a gente vê 52, na verdade, seria 87. Então, muito alinhado com o perfil de risco do nosso portfólio, tá? E a migração, como o Giovanni colocou, ela é predominantemente atrelada às novas originações e perfil de risco desses clientes, onde a gente traz uma ênfase muito forte ao crédito consignado, né? Como a própria presidente Tarciana colocou, a gente tem sido bastante agressivo, inclusive no crédito ao pensionista do INSS,
né? E isso tem favorecido o crescimento da nossa carteira em níveis de riscos melhores do que aqueles observados lá em 2022, onde no primeiro semestre está incorporada aquela famosa safra de mar aberto, né? Naturalmente um pouco mais arriscada, mas todos os modelos já ajustados, performando muito bem, e a gente entende que entregou, inclusive, isso, tangibilizou nos números da inadimplência pessoa física no primeiro TRI de 23. E se eu puder complementar, Rafael, a gente está going back to the basics. Sabemos fazer muito bem o crédito para o nosso cliente correntista, baseado na sua folha de pagamento, é o crédito consignado, e também o consignado do INSS. A experiência de mar aberto está sendo totalmente reformulada, porque, a exemplo dos outros bancos, todos os bancos sofreram com o aumento da inadimplência nessa linha, ainda carregamos isso daí, que tem agravado as provisões, mas a gente acredita que isso daí vai perfeitamente ao longo do ano se diluindo e a gente vai superando esse episódio. E só complementando, né, você tinha comentado a questão da cobrança, sim, a gente vê um apontamento das despesas de provisão para o topo do guidance, né? Por outro lado, a gente vê uma performance de cobrança um pouco pior no primeiro TRI, inclusive no relacionado a recebimento efetivamente via caixa, né? A gente já ajustou essa estratégia aqui também para o segundo TRI, e aí o que a gente estima é uma convergência para um patamar um pouquinho próximo ao topo do risco de crédito em geral, mas a gente tem instrumentos aqui que a gente já está lançando mão para poder controlá-lo. Perfeito. Se me permite, só com relação, então, porque qualidade de crédito acaba a gente passando por diversas métricas aqui, né? O formation de vocês na pessoa física teve um pequeno aumento, o formation de vocês na pessoa jurídica teve um pequeno aumento e o formation de vocês na agro teve um pequeno aumento. Eu queria só entender se quer dizer, isso daí é alguma coisa muito mais pontual? É uma tendência? Ou vocês têm uma expectativa de que deve se manter e daí a gente pode ver melhorias ao longo do ano? O da pessoa física ele é pontual, ele está no encontro dessas curvas entre originação passada e novas originações. O da pessoa jurídica é natural que a gente tenha uma pressão um pouco maior, até porque com esse patamar de taxa de juros você tem uma pressão adicional ao fluxo de caixa das empresas, e isso reverbera em capacidade de pagamento. E o agronegócio, a gente está no período da entre-safra. Naturalmente, você tem aí nesses primeiros meses do ano alguma pressãozinha de inadimplência, mas nós estamos falando do menor indicador aí de inadimplência no agro na série histórica. Então também posso te afirmar que é pontual, tá? De tendência mesmo, e é uma tendência bem mais controlada e muito menos íngreme do que o mercado vem entregando, e a gente reputa isso. A nossa capacidade de operar regionalizado, em cadeias produtivas, em segmentos atrelados aí aos elos produtivos do agronegócio, a gente acha que sim, tem uma leve inclinação na PJ, mas nada que indique uma deterioração, muito pelo contrário. Faz parte do negócio e também há uma normalização desses indicadores, né? Eles vinham muito baixo desde a pandemia, e agora você enxerga na carteira do Banco do Brasil uma inadimplência PJ normalizada. E a gente, como eu disse, tem aqui uma estratégia muito bem definida para poder manter isso sob controle. Tá ótimo, obrigado. Obrigada. A nossa próxima pergunta vem do Mário Pierre, do Bank of America. Bom dia, pessoal. Parabéns aí pelo resultado. Eu queria focar minha pergunta na sua margem financeira bruta. Grande parte da margem está vindo de tesouraria, e claramente, né, tesouraria se beneficiando do aumento dos juros. Quando a gente olha a margem como um todo, a tesouraria hoje representa quase 50%. Historicamente, era perto de 25%. Então, eu queria entender como é que você consegue proteger essa margem num cenário onde os juros começam a cair.
Porque quando a gente olha hoje a margem com cliente, ela está basicamente crescendo junto com o crédito. Então, eu queria entender se existe um espaço aí para reprecificação das carteiras, principalmente no cenário hoje aí no Brasil, que a gente está vendo o aperto, né, de crédito. Como é que você está vendo a precificação dos seus produtos? Obrigado. Oi, Mário, bom te ver aqui. Sem dúvida alguma, nós temos sim, claro, essa preocupação, já estamos aí avaliando quais seriam os potenciais impactos na nossa margem, na medida em que um easing cycle aí começar a partir do segundo semestre, como está todo mundo esperando, o Banco Central começar a reduzir a taxa de juros. O fato é que, para nós, num primeiro momento, a redução da taxa de juros ajuda no custo de captação, porque temos uma exposição passiva pós-fixada, então isso daí imediatamente vai nos favorecer, e a gente acredita que na medida em que essa taxa começa a baixar, a taxa de juros, haverá sim uma reprecificação. Então, olhando especificamente o que está acontecendo agora, houve uma reprecificação pelo lado do ativo, do crédito, a taxas maiores. Se você vê a TMS do primeiro trimestre de 2022 versus a TMS do primeiro trimestre de 2023, isso explica muito, não é, a questão do aumento da nossa receita pelo lado do crédito. Todavia, isso impacta custo de captação, mas nós conseguimos melhorar o mix dessa nossa captação. Temos aí, comparado com os demais bancos, uma participação grande de fund vindo de poupança, de depósitos judiciais, de depósitos a prazo, onde adotamos uma estratégia muito específica, que também nos favoreceu fortalecer e robustecer essa margem. Mas olhando para o futuro, sem dúvida alguma, redução de taxa de juros, ela tem um efeito imediato positivo para nós, na medida que reduz rapidamente o custo da nossa captação. Por outro lado, vai permitir também uma reprecificação das carteiras e dos novos contratos, mas por enquanto isso está sendo positivo para nós. Isso, eu acho que quando a gente olha num tempo um pouquinho mais alongado, essa relação tende a ser neutra para a margem. Sim. Tá, joia. Então, só pensando aqui, então, Giovanni, a ideia é que você deveria conseguir manter sua margem, né, a margem financeira estável, independente aí do cenário de juros. Ao longo desse ano, a gente espera manter nesse patamar, bem dentro da linha do guidance. A gente, quando você compara com o trimestre anterior, do mesmo período do ano anterior, você tem esse salto fruto aí dessa estratégia que eu comentei, mas sem dúvida alguma é manter. E aí nós já estamos agora adotando outras medidas para nos preparar dentro de uma ótica de ALM, não é, para um novo cenário de redução de taxa de juros. Mas a gente também não acredita que seja um hard landing, né? Vai ser um soft landing, na medida em que a autoridade monetária começar a reduzir essa taxa de juros, o Banco do Brasil terá condições de sair adaptando o mix dos seus ativos e passivos para preservar essa margem e o resultado, tá? Tá ótimo. Obrigado. Obrigada, Mário. A nossa próxima pergunta vem do Daniel Vaz, do Credit Suisse. Obrigado, Jana. Parabéns pelos resultados. Queria direcionar minha pergunta, lembrando um pouco do que a outra gestão, a gestão passada, falava que a percepção de valor no Banco do Brasil ela estava um pouquinho deteriorada, né? Quando você olha múltiplos de valuation, principalmente em termos de PI, preço-lucro, você via o banco bem descontado assim, do valuation que eles consideravam justo, né? Eu queria entender se isso também é uma visão da atual gestão, né, Tarciana e Giovanni. Quais são as medidas que vocês pretendem ou já estão operando para levar esse valuation a um potencial re-rating, aí de novo? E acho que, pensando assim na parte que o Giovanni comentou ali, que vocês estão implementando medidas de crédito, ainda crescendo com qualidade, com responsabilidade, queria entender onde vocês enxergam que vocês estão abaixo do fair share de vocês, pensando no market share de todos os produtos, assim, né, pensando qual pode ser um foco. A gente viu o INSS crescendo bastante, mas qual podem ser outros focos do banco para crescimento aqui? Então, essas duas do meu lado. Obrigado. Muito obrigada pela pergunta.
E eu vou começar respondendo a pergunta pelo final. Nós entendemos ali que em algumas linhas de negócio, o banco tem plenas condições ali de buscar uma participação mais adequada à nossa proporção e à nossa atuação. O crédito consignado, nós somos líderes, mas entendemos que ainda não alcançamos o espaço total de mercado ali, a nossa posição justa em algumas linhas de negócios. Aí destaco mais uma vez o INSS, por exemplo, a atuação no consignado de mercado privado, é um outro segmento em que o Banco do Brasil tem espaço para crescer e para ganhar market share. Uma outra linha de negócio é a linha de financiamento de veículos, uma linha que o banco atua, mas que ainda não no mesmo nível dos demais players de mercado, então a gente entende que é mais um segmento em que a gente pode buscar ali um espaço mais justo para a market share do Banco do Brasil. Quando a gente olha o crédito agro, a gente tem um espaço para retomar market share, espaço que já foi nosso, né, já foi do Banco do Brasil, e que nós temos plenas condições ali de buscar ao menos uns 10 pontos percentuais de volta nesse segmento. Pelo volume no agro, talvez não venha em 2023 na velocidade que a gente gostaria que viesse, porque é uma carteira muito grande, mas são segmentos aí de negócios rentáveis, negócios seguros e que nós sabemos que temos plenas condições de avançar. Em relação à tua primeira pergunta, o Daniel, sem dúvida alguma, o mercado penaliza bastante o Banco do Brasil e teve aí, talvez até, não diria um pânico, mas talvez o mercado carregou muito na tinta ao descontar o Banco do Brasil, fruto aí de toda essa questão desse ambiente aí de mudança de governo, mas o importante é que a gente está aqui incansavelmente executando a mesma estratégia corporativa que tinha sido definida, e o execution eu acho que é a melhor forma que a gente tem de ajudar o mercado a recuperar essa confiança. Somos uma diretoria toda formada por atuais e ex-funcionários executivos do Banco do Brasil. Temos uma pauta bastante arrojada de melhoria, de digitalização, de inovação, buscando estar cada vez mais próximo e ser relevante da nossa clientela, buscando recuperar market share ou ganhar market share em determinadas linhas. Eu gosto de lembrar, né, de quando eu saí do banco lá em 2010. Eu lembro que uma das grandes cobranças do mercado era a pouca exposição que o Banco do Brasil tinha ao crédito pessoa física, que é o que traz mais margem. Hoje, praticamente, a nossa carteira de crédito é um terço, um terço, um terço. Ou seja, nós fizemos o famoso walk the talk ao longo desses últimos tempos, e mesmo assim o mercado continua a penalizar. E eu acho que não é por uma questão de desempenho operacional do Banco do Brasil e de capacidade do management daqui de executar essas estratégias, e sim por outras questões que não cabe a nós discutirmos, mas a gente vai continuar incansavelmente buscando a melhor forma de dar o retorno adequado para todos os acionistas. A gente acredita que um retorno sobre patrimônio líquido de 21% não justifica a precificação que o mercado hoje dá para o Banco do Brasil. Muito legal. Obrigado pela resposta. Se eu puder voltar só um pouquinho na resposta da Tarciana, eu só ouvi focos, né, do justo, do market share justo em pessoa física, né? Pensando em corporate, né, nas empresas, vocês acham que tem um fair share abaixo hoje também e daria para expandir essa participação de mercado, ou é mais voltado para pessoas físicas? Daniel, primeiro acho que a gente tem que ressaltar o que o Giovanni colocou, essa fortaleza desse mix que a gente propositalmente buscou e agora estamos entregando, né, que é um terço, um terço e um terço. No mercado de grandes corporações, a nossa estratégia estava muito definida e atrelada
a assistência aos nossos clientes e originação para distribuição de operações em mercado de capitais, fortalecendo a nossa JV com o UBS, né? Essa estratégia vinha logrando muito êxito, a gente assumiu a vice-liderança em vários mercados em 2022, né? Ocorre que houve aí um evento adverso que acabou congelando essas operações no mercado no primeiro TRI, arrastando um pouco agora para o segundo TRI. Obviamente que a gente busca manter a assistência aos nossos clientes, que demandam inclusive rolagem, que consomem produtos e serviços, né? A gente sempre busca esse atendimento holístico das necessidades do cliente, então que não há um apetite para que a gente mude o mix como ele está colocado, tá? São questões circunstanciais que pode fazer com que a gente preste uma assistência ou outra localizada, mas sempre vislumbrando futuramente a distribuição desses papéis no mercado de capitais. Perfeito, Felipe. Muito obrigado. Obrigada. Vamos passar para a próxima pergunta do Eduardo Rosman, do BTG. Oi, bom dia a todos, parabéns pelos resultados. Tenho 2 follow-ups sobre coisas que o Giovanni falou agora na última fala dele, né? Primeiramente, bem-vindo de volta, Giovanni. Acho que o primeiro ponto é sobre o ROI, né? Acho que com certeza 21% de ROI é muito forte, o capital melhorou. Mas parece que o mercado ele precifica que o ROI vai cair, né, forte nos próximos anos, né? Então, queria entender se existe algum motivo para crer nisso. Tá? A gente acredita que não, mas se vocês tiverem uma visão aí do que poderia ser um ROI aí para os próximos anos, acho que ajudaria. E o segundo ponto, acho que você falou uma coisa bem legal, né? Em 2010, quando você saiu do banco, você falou que o mercado queria muito que o Banco do Brasil ele fosse, né, tivesse mais exposição à pessoa física, né? Voltando nessa sua volta agora, né? O que mais que você achou interessante, assim, que você consegue passar para a gente de coisas que mudaram para melhor ou de coisas que você, olhando de fora, você consegue ver que tem um espaço interessante aí para o Banco do Brasil ele entregar? Obrigado. Obrigado, Osmar. A gente ainda não fez aquele nosso almoço, viu? Mas eu não esqueci, não. A Fabiana falou comigo, já está na agenda. O seguinte, vamos lá. Sem dúvida alguma, as pessoas se questionam, né? Como pode? A gente está encerrando a safra de resultados do setor financeiro, praticamente aí na liderança aí em termos de resultado de lucro e também de rentabilidade, e com uma carteira de crédito superior aos demais bancos, se você só olhar a carteira de crédito nacional, Brasil. Não é? Então, a comparação com o Itaú, quando você soma a carteira internacional dele, aí ele fica 100 bilhões, se não me engano, na nossa frente. Sem dúvida alguma, nós temos a vocação para o crédito em todos os setores, em todas as linhas. Qual é a nossa diferença? A gente tem uma diversificação maior. Se você vê o grau de concentração por setor, então a gente vai continuar fazendo isso, só que cada vez mais o que a gente busca é fazer mais com menos. Então, o que me chamou a atenção quando eu voltei, índice de eficiência, para mim era inimaginável, isso era um sonho que nós tínhamos lá em 2010, de chegar no nível de eficiência que o Banco do Brasil hoje está. E sem dúvida alguma, esse índice de 29%, que é o melhor da nossa história, é fantástico. O controle das despesas, que era um outro problema que o pessoal falava da dificuldade do Banco do Brasil em estar controlando suas despesas. E a gente demonstrou que a gente é capaz, sim, de controlar despesas. E continuando exercendo o nosso papel, não é, de financiador, de todos os setores da economia, ajudando o país a crescer. Há uma outra questão que eu acho que chama atenção bastante, vocês já têm falado muito nos relatórios, o resultado das nossas parcerias estratégicas. Tudo bem que o BSBB especificamente, o mercado está fechado para todos os bancos estão sofrendo com isso, os bancos de investimento, mas nós temos um crescimento fantástico na nossa área de seguros, que era um calcanhar de Aquiles lá no passado. Crescemos significativamente a nossa parceria da Elo, e vocês
vocês olham lá no resultado de equivalência. Então, assim, sem dúvida alguma, nós temos uma estrutura robusta de geração de resultado, seja na intermediação financeira, seja na receita de prestação de serviço, e sem ser o banco mais caro, tá? Sem ser o banco que só cobra tarifa, muito pelo contrário, porque o que nos interessa é estarmos próximos e sermos relevantes, é aumentar o engajamento, a fidelização dessa nossa clientela. Então, assim, eu vejo hoje, depois de 12 anos distante do Banco do Brasil, uma outra empresa. E não tenho, se naquela época eu já não tinha vergonha de ser Banco do Brasil, agora que eu tenho mais orgulho ainda. Né? Então, assim, o mercado ele tem que parar com essa bobagem, sabe, saber diferenciar questões políticas, questões de governo, de questões empresariais, negociais. O Banco do Brasil, metade do seu capital é do controlador, que é o governo federal, a outra metade é do mercado. Para mim, eu sempre falava isso, é a melhor parceria público-privada que se tem, desde que seja bem gerida, desde que tenha eficiência, e nós estamos mostrando que somos capazes, sim, de gerir com eficiência, entregando valor para os acionistas e para a sociedade, que eu acho que é isso que dá o chamado propósito. E é isso que realmente faz o nosso coração bater mais forte. E eu espero, dizem que o mercado não tem coração, mas eu acho que o mercado deveria ouvir um pouquinho o coração dele e reconhecer. O Banco do Brasil ele está batendo forte. Podemos seguir aqui? Rosman, tem algum follow-up? Você ainda está com a gente aqui? Não, perfeito. Não, tá excelente. Muito obrigado pela resposta e a gente marca esse almoço com certeza. Abração. Bom, a nossa próxima pergunta vem do Juan Ricaldi, do Scotiabank. Juan, are you listening to us? You're in the mute mode. Juan. You're mute. No, we're not listening to you. No sound. Can you hear me? Yeah, Oh, yes. Now yeah. Go on. Oh, okay, perfect. Sorry about that. Well, first, thank you for taking my call and for the opportunity to ask questions. My question is related to the cost-to-income ratio or the efficiency ratio. We have seen a very strong levels, as you have previously mentioned. So I am wondering, looking forward, what do you think can be a sustainable level? Is it going to be similar to what we're seeing now, or can we expect it to be slightly higher? How should we think about this going forward? Thank you. Thank you for the question, Juan. Send my regard to Jason Mullen. It's an old friend. I would like to catch up with him later, okay? I'm going to switch to Portuguese, unfortunately, so that everybody can hear us, okay? Sem dúvida alguma, é um nível de eficiência para nós que nos dá orgulho, mas é importante todos terem em mente que para este ano, até dentro de uma estratégia de aceleração digital, nós estamos previstos no nosso orçamento fazer mais investimentos e ter mais despesas com a atualização do nosso parque tecnológico, e com isso seria de se esperar um nível de despesas administrativas mais próximo a um crescimento aí perto de 9%, fica ali no range do nosso guidance de 7% a 11%. Isso, sem dúvida alguma, vai fazer com que esse efficiency ratio ele deteriore um pouco, mas a gente vai sempre buscar para ser um dos mais competitivos comparado com os nossos pares. Nós acreditamos que nesse perto do high 20s, low 30s, seria, digamos assim, perfeitamente aceitável para nós do Banco do Brasil. Perfect. Thank you very much for the comment. Thank you. A nossa próxima pergunta vem do Tito Labarta, da Goldman Sachs. Hi, good morning, everyone. Thank you for the call, taking my questions. Giovanni, welcome back. Good to see you again. A long time.
My question, following up, I guess, on Rossman's question about ROE for the bank and also like on the value for the bank. If you can help us think a little bit how you think about the long-term profitability for Banco do Brasil, and I say that within the context of the banking system as well. I think several moving things. The government has said about using public sector banks to support the economy to some extent. If that were to happen, what potential impact could that have on profitability? And from the other perspective, we're seeing fintechs and digital banks, have grown a lot over the last 10 years and, gaining share. How do you see the impact of this sort of new competitive environment and what potential impact that can have on profitability for the bank longer term? Thank you. Hi, Tito. Nice seeing you. Hope to catching up with you soon, okay? Well, let me switch to Portuguese, sorry. O que eu acredito, Tito, nós não divulgamos guidance de retorno sobre patrimônio líquido, mas a gente acredita que o Banco do Brasil tem total condição de entregar high teens, low 20s, né, nessa range de ROI. Enquanto continuarmos bastante disciplinados no controle dos nossos custos, na proteção da nossa carteira, com crescimento de crédito com qualidade, e também aprimorando os mecanismos de hiperpersonalização das ofertas para os nossos clientes, aumentando o wallet dele de negócios conosco, a gente consegue proteger o resultado do Banco do Brasil. E muito se fala de política pública. O Banco do Brasil ele já está fazendo isso, faz parte do nosso core, faz parte da nossa estratégia. Nós não deixamos de emprestar para a economia, para os diferentes setores, para os nossos clientes, porque nós estamos aqui para atender a necessidade dos nossos clientes. E por isso que precisamos, enquanto tivermos capital, tivermos base consistente de captação, tendo competitividade, nós continuaremos cumprindo com esse nosso papel, que é a nossa vocação, ok? E em relação ao ambiente competitivo, sem dúvida alguma, tem questões regulatórias que nós estamos atentos, por exemplo, a harmonização com as práticas internacionais de Basileia III. O próprio Banco Central já decidiu adiar mais um ano a exigência de consumo de capital para risco operacional. Isso daí impacta todo o setor. Sem dúvida alguma, isso pode ser um burden, não mais para 2024, eventualmente para 2025, na medida em que haverá, sim, um consumo de capital dos bancos como um todo para fazer frente a essa nova metodologia de cálculo do risco operacional dentro do escopo de Basileia III. Uma outra questão que a gente percebe bastante é a competição dos chamados new banks, newcomers, e sem dúvida alguma eu acredito que a tendência é ter uma harmonização das regras para todos os players. Sem dúvida alguma, eles são grandes ofensores, principalmente no segmento de meios de pagamento, de cartões, mas o Banco do Brasil adotou estratégias específicas para proteger seu market share e, eventualmente, até crescer em determinadas linhas de negócios que antes nós não atuávamos. E aqui eu gostaria de citar, por exemplo, o investimento em tecnologia, exatamente para permitir com que nós sejamos mais ágeis, sejamos mais digitais, e a gente já tem conseguido, pelo menos, proteger a nossa base em relação a esses novos entrantes. Eu não sei, Tarso, se você gostaria de acrescentar alguma coisa. Então, basicamente, Tito, a gente acredita que na medida em que o cenário melhore, a taxa de juros na economia caia, a gente tenha um cenário mais benigno para a retomada do crescimento do país, os bancos poderão surfar essa onda num nível de risco bem menor, gerando mais resultados e liberando
também capital em que pese eventual consumo de capital lá na frente devido à mudança de regras da Basileia. Um exemplo que foi dado, inclusive, foi o PIX, que a Tarciana comentou. Hoje nós somos um dos maiores, se não me engano, o maior processador de PIX. There is a saying, Tito, here in Brazil, we made out of the lemon a lemonade, ok? Nós fizemos do limão uma limonada. Todos os analistas estavam preocupados no impacto em termos de tarifa dos bancos com o advento do PIX. E nós conseguimos mudar rapidamente e transformar isso numa oportunidade de negócio de geração de receitas para o banco. Você quer acrescentar alguma coisa, Prince? Muito rapidamente, Giovana, acho que você sintetizou bem. É só dizer que nós soubemos proteger a nossa base muito bem e agora vocês podem esperar que nós vamos atacar. Sem complementos a fazer. Okay, that's great. Thank you very much. Thank you. Look forward to catching up, Giovanni. Thank you, Tito. A nossa próxima pergunta vem do Pedro Leduc, do Itaú. Olá a todos, muito obrigado pela oportunidade de fazer a pergunta e parabéns pelos resultados. Duas, por favor. Primeiro, na linha de resultado de tesouraria, tá? Na linha que chama aplicações interfinanceiras de liquidez, né, que é uma fonte de receita, ali foi 16 bi e meio no último tri, caiu para 15 bi este trimestre. Quando a gente olha o saldo das aplicações de liquidez, elas não caíram. Realmente só o resultado que transitou aqui no que vocês chamam de tesouraria. Eu queria entender um pouquinho porque houve essa volatilidade nessa linha que acabou culminando no NII total que cai ligeiramente tri a tri, apesar da componente cliente ter ido muito bem. Essas aplicações interfinanceiras de liquidez machucaram. Essa era a primeira pergunta. E a segunda eu já emendo aqui na linha de serviços, acho que um desempenho formidável em todas as linhas. Mas queria escutar de vocês um pouquinho na parte de conta corrente, que sobe ainda 5, 6% ano a ano, se é algum reajuste, se é algum tipo de produto, qual a dinâmica que está sustentando o crescimento aqui. Obrigado. Obrigado, Pedro, pela pergunta. Ainda não te conheço, mas espero poder conhecê-lo em breve. Pedro, na parte de tesouraria, basicamente a diferença realmente não tem nada ali para se preocupar. O que vocês vão ver a partir de agora, é que nas comparações trimestrais vai estar aí refletindo basicamente aí questões de taxas, de dias corridos, eventualmente algum tipo de uma operação específica de captação. Então, assim, não tem nada para chamar uma atenção. Então, a gente considera aí praticamente como estabilidade, embora tenha vindo a menor, né? O primeiro trimestre, sem dúvida alguma, é um trimestre mais lazy, está todo mundo aí de férias e tudo, mas assim, não tem nada para se preocupar na nossa visão, fique tranquilo. Complementar só com relação a esse ponto, sim, Giovanni, assim, essa redução que a gente viu na liquidez, Pedro, é bem marginal, tá, sazonal, e a gente entende que a tesouraria ela deve se estabilizar próximo desse patamar, na medida em que a gente também tem mais liquidez fluindo para o crédito, tá? Então você está vendo, inclusive, a parte de receita financeira com operações de crédito crescendo com o crescimento da carteira e com a relação de mix também. Legal, Janaína, obrigado. A questão dos serviços, conta corrente, talvez? Questão do serviço conta corrente, eu acho que a gente pode... um dos fatores que tem contribuído é que a gente mudou a estratégia. Do ano de 2022 para 2023, nós mudamos a estratégia da conta fácil, que era uma conta de entrada mais simplificada, para a conta full digital. Então, o perfil do cliente que tem acessado, o perfil digital desse cliente que tem acessado a conta full, já é um perfil de clientes que demanda um portfólio de produtos mais completo. Então, a gente tem crescido, a gente tem avançado nessa porta de entrada, a conta corrente ainda é a principal porta de entrada, já com clientes de perfil de consumo ali que demandam já um portfólio mais completo. Então, acho que principalmente essa mudança, tá, da estratégia de conta full da conta fácil para a conta full. Importante dizer que a gente não aumentou o preço, tá? Mais atraente aí pro... Isso. É isso mesmo, uma proposta de valor mais atraente e sem aumentar preço.
E com acurácia, né? Obrigado com a todos. acurácia. Parabéns. A nossa próxima pergunta vem do Nicolas Riva, do Bank of America. Hi, Nicolas. Thanks very much for the chance to ask questions. So I'm going to ask on the perpetual bonds. So last month you called the 9.25 without any capital replacement. You didn't come to market at the time, and there is quite a negative environment in the market towards AT1s in general after what happened with Credit Suisse and the wipeout of the 16 billion francs. So next year you have to decide. You still have two perpetual bonds outstanding in the international market, the 6.25 and the 9s. You have to make a decision on the call next year. It's within 2 months of each other. And in total, it's a very large amount in total, $4 billion or about 190 basis points of AT1. So my question is, if for the 6.25 and the 9s, you do believe that in order to call them, that you would need to replace a good amount of that you would need to come to market, either in the domestic or in the international market. And if there's a minimum level of AT1 capital that you would like to keep, and also if you can remind us your capital targets. I remember the target of at least 11% CET1, but if you can remind us about those targets, including if there is any target for Tier 1 and for total capital. Thanks. Hi, Nicholas. Thank you for the question. That was definitely my first task when I arrived here, to how we're gonna manage this $4 billion towers that we have next year for April and June. So switching back to Portuguese, nós estamos ainda avaliando qual vai ser a melhor solução que o Banco do Brasil vai adotar para endereçar esses dois perpétuos que tem a janela para a call no ano que vem. Infelizmente, o episódio do Credit Suisse atrapalhou. Nós estávamos estudando, inclusive, tap this market, né? Testar esse mercado neste ano, mas, sem dúvida alguma, é um mercado que está totalmente fechado. Aceitamos sugestões, se você depois quiser me mandar um e-mail e me sugerir qual a tua visão, como poderíamos endereçar, mas o que eu posso dizer publicamente é que estamos avaliando, estamos atentos e buscaremos a melhor solução que efetivamente agregue valor para a companhia e também buscar uma solução que mantenha essa relação com os nossos credores aberta e que efetivamente seria a melhor relação win-win, digamos assim, para os dois lados. Somos sensíveis, tanto é que nós exercemos o call agora, recentemente, sabemos da importância para o tomador desse título, mas também temos que olhar sob a ótica do Banco do Brasil, dos seus acionistas, o que é o melhor. Então estamos levando tudo isso em consideração e aceitamos aí sugestões do mercado. Nicolas, sobre o target de 11%, nós tínhamos esse target para ser atingido a partir de 2019, tá? Não temos um novo target público a mercado, mas pelo menos esse nível é o que a gente tem declarado e em termos de CET1, não devemos ficar longe da média de mercado também. Dentro dessa questão de estrutura de capital... o que ela disse é que... Yes, I will repeat that to you. I will repeat that to you, okay? The target back then was 11%. For now, we don't have a public target, okay? That was what she said. Mas o que eu queria dizer agora para você, em relação à estrutura de capital, nós sabemos que, comparado com os nossos pares, estamos numa situação, digamos assim, menos alavancada que eles. Temos um índice de capital até maior do que os nossos pares, por incrível que pareça, mas temos também, olhando aí para os próximos anos, aquele instrumento híbrido em torno de 7 bilhões, isso já foi também publicamente divulgado para o mercado, que temos aí um cronograma de pagamento disso, de volta para o controlador. Então, todas essas variáveis estão sendo analisadas para podermos projetar o que seria
a melhor estrutura de capital, a estrutura mais ótima para o Banco do Brasil, levando em consideração perspectiva de crescimento de crédito, redução de taxa de juros, a possibilidade de financiar no mercado, eventualmente fazendo call ou eventualmente resetting a taxa de juros dos bônus perpétuos, ok? Então, isso daí você vê que eu tenho um grande dever de casa que a Tarciana me incumbiu para estar avaliando isso daí, porque o tempo urge. Thanks very much. Nossa próxima pergunta vem do Carlos Gomes Lopes, do HSBC. Olá, Janaína, Tarciana, Giovanni, prazer te ver novamente. Eu queria perguntar sobre a perspectiva de crescimento pelos próximos anos. Que consideram que nos próximos 3, 4 anos pode crescer o sistema, pode crescer o Banco do Brasil? E, junto com isso, se tem um crescimento menor, que tem neste momento 15%, é o dividendo do 40% adequado ou poderia subir? Obrigado. Hi, my friend. Long time no see, Carlos. Carlos estava desde a primeira oferta que nós fizemos lá atrás, Tarciana. Ele, como, se não me engano, buy side ainda. Carlos, sem dúvida alguma, bom, essa é uma pergunta difícil da gente poder olhar. Nós temos uma estratégia definida até 2027, se eu não me engano, não é isso, Tarciana? Isso. Mas temos variáveis que ao longo aí desse período a gente tem que ficar atento. Por exemplo, existe um programa sendo desenhado no governo federal em que visa a repactuação e renegociação dos endividamentos das famílias. Isso, sem dúvida alguma, abre espaço para aumento do crédito no segmento pessoa física. Na medida em que o mercado de bonde retome, provavelmente o crescimento para o financiamento das pessoas jurídicas, das empresas, seja via títulos privados. Então, digamos assim, que é muito difícil eu tentar te apontar um long-term growth rate de carteira de crédito, mas eu acredito que é perfeitamente sustentável, considerando nossa estrutura de capital e nossa base de captação, manter algo tênis, entendeu? Entre, né, perto de 9% a 12%, a gente consegue, eventualmente, estar trabalhando aí dentro de sem errar muito, claro, que aproveitando oportunidades que o mercado mostra para a gente poder estar crescendo mais em linhas específicas, mas olhando a carteira de crédito como um todo e tendo em consideração que somos um grande player no financiamento do agronegócio, a gente pode estar ali perto de uns low 10s, entendeu? E eventualmente perto de 9, a depender das outras linhas. Mas a consequência em capital, porque se está crescendo 9, 10, 11%, e no longo prazo também tem que crescer mais no real estate, na hipoteca, não? Então, tem um consumo de capital menor, daria para dar mais 40% que neste momento estão entregando, não? Nosso compromisso é 40% de payout. Eu não vou assumir esse compromisso de pagar mais. Mas enquanto tivermos dando uma rentabilidade melhor do que o que tem disponível para os nossos investidores aplicarem, eu acho que vale a pena deixar esse dinheiro aqui, deixa que a gente sabe cuidar dele muito bem para vocês. E se eu puder complementar, né, Giovanni, acho que a gente ainda tem alguns deveres de casa regulatórios, né, aqui no Brasil. Então, a gente tem que entregar o IFRS 9 até 2025, então estamos aqui em fase avançada de adaptação, mas obviamente isso pode acarretar em alguma espécie de consumo de capital e também na implementação, como o Giovanni comentou anteriormente, né, de Basileia 3 fase 2, que tem um impacto em risco operacional e obviamente isso pode reverberar em indicadores de capital.
que eu posso passar para vocês aqui com tranquilidade é que nenhum desses dois movimentos tem capacidade de retirar a nossa capacidade de alavancagem e a nossa capacidade de cumprir com a distribuição de dividendos pactuada de 40%. Daí para frente, né, vai depender muito da nossa disciplina de execução e, obviamente, dos efeitos dessas implementações regulatórias que a gente vislumbra entregar. Se posso perguntar, pode dar uma estimação inicial do impacto do maior risco operacional? A gente está trabalhando com uma range aí em torno de 100 bips, tá? 100 bips. Obrigado. Bom, caminhando aqui para o fim da nossa teleconferência, vou chamar para a última pergunta o Henrique Navarro, do Santander. Por favor, Navarro. Obrigado, Janaína. Bem, pessoal, parabéns pelo resultado. Giovanni, bom ver você de volta aí. Bons velhos tempos. O Banco do Brasil é um dos poucos bancos que publica dados de cartão, né, de inadimplência. Isso ajuda muito a gente a ter uma visão do que está acontecendo com o mercado, né, dado a relevância do BB. Nesse trimestre, depois de vários trimestres, vocês colocaram uma queda relevante na inadimplência de cartão. E a carteira ficou flat, caiu um pouquinho. A minha pergunta eu queria, na verdade, mais usar aí a inteligência de mercado, os dados do Banco do Brasil, para ajudar a gente a entender o que está acontecendo com o setor. Dá para dizer que realmente essa queda ela é estrutural, ela é conjuntural do sistema financeiro nacional, ou realmente foi algum dever de casa bem feito que o Banco do Brasil fez? Ou seja, olhando para frente, até pela ligeira queda na carteira de vocês, olhando para frente, o mercado de cartões ainda requer cautela, né, e a gente deve olhar para frente no Banco do Brasil, ver esse índice de inadimplência caindo. É isso, eu queria mais realmente ouvir de vocês aí para ajudar a gente a entender como é que está indo esse mercado. Obrigado. Navarro, bom te ver aqui, espero que a gente possa encontrar também pessoalmente em breve. Eu acredito que o Prince aqui pode dar um pouquinho mais de cor aí sobre esse dado, né, Prince? Tá bom, obrigado, Giovanni. A presidente Tarciana também participou ativamente desse movimento, pode complementar. A gente entende que é um movimento do Banco do Brasil, tá? Nós identificamos nas safras lá do início de 2022 uma deterioração nas concessões em cartão de crédito, principalmente naquelas linhas que a gente chama aqui de mar aberto, né, que foi o nosso cartão de crédito digital, que a gente chama de Eurocard Fácil. Nós fizemos um ajuste nos modelos já em meados do ano passado e ele foi progressivo. E aí, por que eu acho que a gente entrega uma situação diferente do mercado? Até se você consultar aí os dados do Banco Central, a inadimplência do cartão de crédito ela continua ascendente, de uma forma até mais íngreme do que vinha entregando até então. E a do Banco do Brasil, como a gente tinha prometido, ela iria enxergar o pico ali em dezembro e nós inverteríamos a curva a partir do primeiro TRI. E assim você pode ver lá nos dados que realmente nós somos o único dos grandes bancos aí que faz essa divulgação pormenorizada, né? Então, a que a gente atribui a isso? Uma estratégia de controle do risco, né, naquele perfil de cliente que vinha apresentando indicadores de deterioração mais forte, mas paralelamente nós incentivamos a concessão para a nossa base de clientes que tinha um consumo de cartão de crédito inferior, vamos dizer assim, à média da tomada em cartão aqui dentro do próprio banco, e aí a gente fez uma série de iniciativas, upgrades, fomento à centralização dessas faturas aqui no banco, tudo de uma forma proativa, ou seja, nós primeiros identificamos o perfil desses clientes, avaliamos gastos, comportamento e risco atrelado, e isso foi direcionado às nossas
mesas de negociação e as nossas agências para que a gente pudesse atrair esses melhores clientes com melhor perfil de consumo para a nossa carteira. E aí você até mencionou a questão da queda no primeiro TRI, a gente não chama de queda, é porque sazonalmente, até pela questão das festas de fim de ano e Black Friday, que passou a ser uma data bastante importante para o mercado de cartão, o desempenho de volume no quarto TRI, ele não consegue se comparar com nenhum dos outros TRIs. Então a gente entende que inclusive foi um desempenho favorável em termos de carteira aqui no primeiro TRI, e a gente atribui isso a uma estratégia muito bem definida e com a disciplina da execução que a presidente Tarciana exige aqui da gente, a gente conseguiu entregar isso que vocês estão identificando, tá? Mas a tendência do mercado, ela é outra ainda. Só, se puder, o Navarro, se puder complementar aqui o que o Felipe Prince trouxe para nós, quando a gente tem tratado bastante dos modelos de conhecimento do cliente, de entregar um banco para cada cliente, eu acredito que esse é um exemplo, é até um case que nós temos. É porque não só nós cuidamos para que as novas safras, as novas entradas, né, do produto, eles estivessem ali cuidando para que um cliente com perfil de consumo para esse produto chegasse, como nós também cuidamos para que o cliente que estava nesse produto, mas a demanda de crédito dele era para uma outra linha de crédito, para que ele migrasse para uma linha de crédito adequada à capacidade de pagamento, à capacidade de endividamento desse cliente. Então, esse trabalho de inteligência analítica, desenvolvimento de modelos de conhecimento do cliente, atrelado à atuação da nossa rede, né, entregando para o colega, de fato, ali, para que faça a oferta para esse cliente, com base no perfil adequado dele de consumo, inclusive orientando a utilização de qual que é o limite de disponibilidade, o limite adequado para a utilização do produto cartão, eu te digo que esse resultado é fruto desse trabalho estruturado e bem pensado. Então concordo com o Felipe Prince que é um movimento, um dever de casa que nós buscamos cumprir aqui no Banco do Brasil. Ficou muito claro. Obrigado, pessoal. Muito obrigada. Bom, obrigada a todos. Encerramos por aqui a nossa sessão de perguntas e respostas. E para encerrar, eu gostaria de passar para a nossa presidente Tarciana para fazer as considerações finais, por favor. Muito obrigada a todos pelas perguntas, muito obrigada a todos pela parceria e pela proximidade no dia a dia. Tenham certeza que nós estaremos disponíveis para conversar sempre com vocês, para esclarecer tudo que ainda é dúvida, para que a gente leve o nosso papel para o preço que é adequado a ele no mercado. Então, contem conosco, porque nós contamos muito com vocês. Muito obrigada e até a próxima. Obrigada.